Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco por intermédio da sua santa e poderosa palavra. O Evangelho de Jesus, a palavra de Deus, que é poderosa para transformar vidas, que é poderosa para nos levar além, que é poderosa para fortalecer o nosso coração, que é poderosa para derrubar as muralhas do mal e nos conduzir em avanço de vida, em avanço de maturidade. Vamos lá? Vamos para a nossa breve conversa? O texto hoje para a nossa breve reflexão encontra-se na carta de Paulo aos Gálatas. Quero ler com vocês 2 versículos. Gálatas capítulo 3, epístola de Paulo, Gálatas capítulo 3, versículo 25 e 26. 2 versículos apenas para aquilo que o Senhor quer falar conosco hoje. Diz assim: agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião, pois todos vocês são filhos de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. Irmãos, Paulo escreveu a epístola aos Gálatas para tratar de um assunto que ele é pertinente, ou seja, ele acontece até os dias de hoje. Somos salvos pelas obras ou por meio da fé? Bom, ele fala que por meio da fé em Jesus Cristo nós somos salvos e somos capacitados por meio da fé em suas promessas e do amor conquistado no Espírito Santo a obedecer à lei de Cristo. E a lei de Cristo, ela cumpre toda a lei, porque é a própria lei do Deus vivo que encarnou na terra. E obedecendo essa lei nós somos capacitados a toda boa obra, ali quebrando as barreiras, rompendo as divisões que havia na igreja, rompendo divisões estabelecidas por meio do pecado. Sim, o pecado ele divide, nós sabemos isso. E a intenção de Satanás é clara, dividir o povo de Deus, mas nós não, nós cada vez mais vamos caminhar de mãos dadas, porque se nós andarmos de mão dada, quem é que vai sacar as armas? Quem é que vai apontar os dedos? Vamos embora? E eu quero trazer esses 2 versículos para nós, porque ele falou muito comigo, no meu coração. Passamos por dias difíceis e somente por meio da fé podemos suportar uma fé que aviva, que traz uma esperança viva dentro do nosso coração, uma abençoada esperança de saber que dias melhores estão por vir. Sim, vamos lá? Paulo começa falando assim no versículo 25: agora que veio o caminho da fé. Agora, irmão, agora que veio o caminho da fé. E o que é a fé? A fé é a fidelidade a uma palavra de Deus. A fé ela consiste na fidelidade e na obediência à palavra de Deus. E nós sabemos que as promessas de Deus são boas. Nós sabemos que as boas promessas de Deus nos conduzem em um caminho de aprimoramento, de aperfeiçoamento como seres humanos, nos tornando cada vez melhores por meio da ação do Espírito Santo em nós, capacitando a vivenciar os seus propósitos e sim capacitando a toda boa obra, todo propósito de Deus. Então eu quero te dizer, meu irmão, agora que veio o caminho da fé, construa agora os seus sonhos. Eu quero repetir, construa agora os seus sonhos. Estou pregando aqui para pessoas que engavetaram projetos, estou pregando aqui para pessoas que desistiram em algum momento no caminho de sonhar. Tamanhas eram as pancadas da vida, tamanho eram as dificuldades, tamanho era a resistência que Satanás impunha, justamente porque sabia que era um sonho de Deus. Bom, para você, meu irmão, Deus tem uma palavra e ela está em Joel, capítulo 2, versículo 8, fala assim, ó, e depois disso eu derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Joel, aqui no capítulo 2, no versículo 25, ele traz uma mensagem de restituição. Depois de que o povo padeceu bastante sobre colheitas que não vieram a vingar, que não vieram a dar certo, e o Senhor trouxe uma mensagem de restituição e ele traz essa mensagem no versículo 28, depois disso. Mas essa mensagem ela era profética para o tempo de Atos. Depois disso era depois que o Senhor passasse pela obra da cruz. E é por isso que a fé tem que ser em Senhor Jesus Cristo. A fé num vivo caminho, num novo e vivo caminho. O antigo e velho caminho era justamente o caminho de morte, o caminho da lei, da obediência, a qual Paulo estava falando.
a qual nós não teríamos capacidade humana, que agora somos capacitados por meio desse Espírito. E o Joel traz essa mensagem numa perspectiva de falar, ó, seus filhos e filhas profetizarão, ou seja, falando em nome de Deus. Está falando de todo aquele que aceita o Senhor Jesus Cristo, porque João 1,14 diz que todo aquele que nele crê, lhe foi dado o direito de ser chamado filho, e filho de Deus, ou seja, nós fazemos agora parte da família. E ele fala, os velhos terão sonhos e os jovens visões. E aqui, irmão, não se trata simplesmente de pessoas ou Joel falando aleatoriamente numa questão de cronológica, numa questão de idades, não, está falando daqueles que são mais antigos na fé e daqueles que são mais novos. Aos novos eles terão visão, uma visão de futuro, e aos que já passaram por um processo terão novos sonhos, sonharão novamente, porque a intenção do Senhor é trazer sonhos para o nosso coração, e isso está falando sonhos de quando nós adormecemos, mas também de sonhos em vida. Então sonhe, construa agora o seu sonho, o tempo é agora. Pega uma pá e começa a cavar, tira aquele projeto que estava na gaveta, desengaveta ele no dia de hoje, começa a rascunhar, começa a fazer sínteses, começa a pensar, começa a orar e conversar com o Senhor sobre esse sonho. Construa hoje sonhos, construa agora os seus sonhos. Olha, e a palavra fala, não precisamos mais da lei como guardião. Essa mensagem, ela traz uma certa ideia de pecado, mas não é, irmão, porque justamente o que limitava Israel e limita muitas pessoas no dia de hoje, era justamente as barreiras que a lei de Deus, até a própria lei de Deus, colocava na mente das pessoas. Jesus chega no evangelho dele destronando isso, dizendo que é permitido fazer o bem no sábado, e ali os discípulos dele em certa ocasião estão apanhando espigas de milho numa tentativa de saciar a fome. Os fariseus acusam, ele cura um homem da mão mirrada, que justamente fala de um problema de soltar e de reter a bênção. Cura no sábado várias vezes, ele dá demonstração de que ele veio para trazer um novo e vivo caminho. Então o que nós precisamos fazer, irmão? Romper com os limites da nossa mente. Romper com os limites da nossa mente, porque a lei, ela não tem o poder de guardar nós, ela não tem o poder de oferecer segurança. Hoje vivemos num país, e posso falar isso com toda certeza, que a lei favorece uma classe minoritária. Vemos a todo momento injustiças sendo cometidas em nome da lei. Vemos de certa forma até um abuso às vezes acontecendo no sentido justamente de favorecer ali a alguns menores. Uns recebem vamos dizer, uma proteção especial, enquanto outros são totalmente expostos. Percebemos que o país anda a um lugar que, assim, muitos até temem, mas nós não precisamos, meus irmãos, nos preocupar, porque a nossa realidade está em Jesus Cristo. Então nós devemos roubar. Você está falando, Alisson, que agora eu devo ser um fora da lei? Não, de jeito nenhum, irmão. Rompa com os limites da sua mente. Deus lhe dará estratégia, irmão, para você andar acima da lei, para você andar acima de qualquer suspeita, para andar em fé e amor por meio do Espírito Santo. Em Mateus capítulo 17, versículo 20, olha o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Olha, o Senhor, irmão, ele nos dá assim todo o aparato necessário. Ele fala assim, ó, e entenda, para romper com isso é necessário fé, é necessário acreditar. A mulher do fluxo de sangue é uma prova viva disso. Ela, pela lei, ela não poderia sim, estar no meio da multidão, mas o toque em Jesus foi o que trouxe cura para ela. Ela rompeu com os limites da sua mente, até pensando, ela pensava, porque apenas se eu tocar em seu manto serei curá-lo. E o Senhor Jesus fala em Mateus 17, 20, que é por causa da fé pequena, diz Jesus, porque se vocês tiverem fé ao menos do tamanho de uma minúscula semente de mostarda, poderão dizer daqui, esta montanha, sai daqui e ela será. Ou seja, a fé, ela move as montanhas, e a fé é esse poder que nós temos interno, capaz de mover montanhas em pé, capaz de nos levantar, pegar uma pá e começar a cavar, para que os nossos sonhos se realizem. Irmãos, o mundo
ele jaz no maligno. Eu quero repetir isso, o mundo ele jaz no maligno. O que quer dizer isso? Que o sistema, e todo o sistema, ele não vai favorecer o povo de Deus, mas Deus faz questão, por meio da nossa fé, romper com as barreiras desse sistema. E é o que Paulo vem falando, fala assim, ó, pois todos vocês são filhos de Deus. E o que quer dizer isso? No versículo 26 ele fala, o que quer dizer isso, irmão Alisson? Irmão, a nossa pequenez, a nossa fragilidade, quando nós começarmos a lutar, notoriamente será revelada. Toda a fragilidade, toda a nossa limitação, todo mundo que se dispôs a caminhar num sonho de Deus, se deparou com a sua pequenez, se deparou com a sua incapacidade, se deparou com a vontade de desistir, se deparou com um deserto, se deparou com algo muito difícil que aparecia, se deparou com tempestades, se deparou com todo tipo de dificuldade. E saiba, meu irmão, a guerra espiritual é pesada, ela não é para mirim, não. Por isso que Jesus fala no começo, fala assim, ó, por causa da fé pequenina de vocês. Mas se nós tivermos, e ele não estava aqui, meu irmão, falando que quem tem uma fé pequena não pode realizar sonhos, pelo contrário, ele está incentivando, porque a fé pequena, ele fala do tamanho de um grão de mostarda, porque o grão de mostarda, apesar de ser uma das pequenas sementes, ele quis dizer que ela cresce e se torna uma das maiores árvores, fornecendo ninho. Ou seja, a nossa fé, ela pode expandir, mas nós precisamos pegar a pá e começar a cavar. E isso faz parte de romper o limite. Por quê? Porque como somos filhos de Deus, na nossa pequenez, como filhos, revelaremos o limite do nosso Pai. E quer saber de uma coisa? O Pai não tem limite. O Pai não tem limite, porque em Mateus 19, versículo 26, o Senhor Jesus fala para isso, justamente quando os discípulos perguntam quem poderia ser salvo. Visto que o caráter da humanidade estava difícil de chegar a um arrependimento sincero. Mas Jesus fala, para os homens as coisas são impossíveis, mas para Deus tudo é possível. Para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Para o Deus todas as coisas são possíveis. Jesus, na sua forma corpórea, humana, ele faz questão de declarar essa palavra, que para nós encontraremos barreiras, encontraremos limites, encontraremos resistência, encontraremos oposição, principalmente quando se trata de filho. Mas Deus faz questão que assim seja, que assim sejamos tratados, irmão. Primeiro, fortalece a nossa fé e a nossa esperança em quem? Em nosso Criador, porque nós saberemos que só pela mão de Deus, aquilo que nós sonhamos pode chegar. Eu quero repetir, nós saberemos que somente pela mão de Deus, aquilo que nós tanto desejamos, poderá ser conquistado. Não tem como ser diferente dessa forma, irmãos. É por isso que nós fomos chamados para Deus. Durante essa caminhada nós vamos perceber, irmão, pequenez, incapacidade, e eu vou te falar, isso vai causar raiva, muitas vezes em nosso coração. Irmão, se você não ficou com raiva da sua pequenez, se você não ficou com raiva da sua incapacidade, é porque ainda talvez você não tenha chegado perto de Deus e perto da promessa o suficiente. E não desanima não, isso só quer dizer que você está na caminhada, mas quanto mais perto chega, mais difícil parece que fica, mais apertado. A vontade de desistir vai aumentando, a vontade de diminuir, a vontade de continuar vai diminuindo, os dias parece que são mais maus ainda, a guerra espiritual pesada, sabe? Parece que tudo está acontecendo e é aquele versículo que nós falamos, que nós sentimos raiva, de Romanos 8, versículo 28, que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Mas quando nós paramos para olhar tudo e analisar friamente a coisa, nós vamos pensar que parece que nada está colaborando, é para nada mesmo. E é exatamente dessa forma, porque aí Deus de repente chega, como num vento impetuoso, e muda o cenário. Eu quero declarar profeticamente, irmão, Deus vai mudar o cenário na sua vida. Deus, na verdade, já está preparando o cenário da sua exaltação e da sua elevação de nível. Sim, Deus vai transformar aquilo que foi tristeza em alegria. Deus vai transformar aquilo que foi escassez em fartura. Deus vai
transformar aquilo que foi medo em paz. Deus vai transformar aquilo que foi justamente a ausência de paz em prosperidade de paz para a sua vida. Morte em vida, cinzas em veste de louvor, humilhação em honra e exaltação. Então permaneça firme. Olha o que João fala. Quero ler com vocês em 1 João capítulo 3, versículo 20. Somos filhos de Deus, é o que Paulo fala, pois todos vocês são filhos de Deus. Você é filho, irmão, você é filha. Não se esqueça da parte do servo não, mas é filho. Alguns são só servos, mas você é filho. Fala assim, ó, mas se a nossa consciência estiver pesada e sentirmos que fizemos o mal, o Senhor é maior que a nossa consciência e sabemos de tudo que fazemos. E eu gosto desse versículo e trouxe ele justamente para essa parte, por quê? Porque no meio do caminho nós cometemos várias falhas, várias gafes, vamos dizer assim, vários equívocos, porque estamos caminhando por fé, tá tudo escuro, irmão, estamos caminhando por fé. Estamos caminhando por fé, minha irmã. E é normal nós termos alguns deslizes, é normal nós passarmos por momentos de dúvida, por momentos de incredulidade, e a nossa consciência às vezes fica pesada, mas o Senhor está falando que é maior que a nossa consciência. Por quê? O salmista fala, ele olha lá do alto do céu e vê que nós somos feitos do pó da terra. E o que quer dizer? Que nós somos frágeis, irmão. Ele sabe da nossa fragilidade, ele sabe dos nossos limites, ele reconhece isso. Então, quando ele te chama para apontar para uma promessa de filho, te faz parte da família, ele não está olhando para você, meu irmão, não está olhando para você, minha irmã. Por isso que a lei não pode guardar, porque nós não temos capacidade nenhuma. Ele está olhando justamente para ele, e a palavra dele não volta vazia. Então, a postura é a mesma, meu irmão, e ela permanecerá qual? Do lado de Deus, orando, pedindo ao Senhor, Senhor, eu quero completar a carreira, eu quero chegar até o final, Senhor, eu estou tão fraco hoje, mas eu já desisti tantas vezes, meu Pai, eu quero continuar, eu quero saber o que tem depois do mar, eu quero saber o que acontece, Senhor, se eu não desistir. Senhor, por favor, me ajuda, eu sou fraco, eu sou pó, mas me ajuda a completar a carreira, eu preciso e necessito tanto do Senhor. Essa é a postura, irmão, pano de saco e pranto, pano de saco e pranto. E eu quero partir para o final, porque o final diz assim, por meio da fé em Cristo Jesus, e esse é o objetivo de esclarecer aos Gálatas, que é por meio da fé em Jesus Cristo. O nosso limite revela o poder do Pai. E qual que é o poder do Pai? Jesus Cristo de Nazaré. O maior fato do mundo não foi o homem subir à lua. O maior fato na história da humanidade foi Deus descer na forma corpórea em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Rei da Glória, o Todo-Poderoso, o Carpinteiro. Qual é o som, irmão? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Não é o som do Alexandre Vilas Boas? Qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? Você sabe qual é o som, meu irmão? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tá chegando o tempo. Sabe por quê? Porque é a forma como Jesus se revela. É a forma como Deus se revela, na forma de Jesus, numa forma humilde de um carpinteiro que trabalha na sua madeira. Eu e você, meus irmãos, trabalha na madeira para cumprir um propósito. Agora saiba de uma coisa, se Jesus pode, eu posso. Repita comigo, fecha os teus olhos. Se Jesus pode, eu posso. Em Gálatas 4, aqui na frente aqui vai falar que nós, estamos atingindo justamente, que nós não diferenciamos nada de escravo enquanto nós não atingimos a maturidade. Mas a maturidade ela é atingida de fé em fé e de glória em glória, e por isso não podemos desistir. E sabemos que toda força e todo recurso vem desse Deus Todo-Poderoso para atingir o alvo do prêmio da soberana vocação, a qual Cristo Jesus nos chamou. O que Deus te falou, meu irmão, lá no começo? O que Deus te falou, minha irmã, lá no começo? Esse é o alvo. Esse é o alvo, logicamente sempre apontado para a salvação, sendo aperfeiçoado. Por quê? Que se Jesus pode, eu posso. Porque estamos sendo aperfeiçoados à estatura do varão perfeito, Cristo Jesus. E nós fomos feitos co-herdeiros com Cristo.
Ou seja, toda herança de Cristo, além dele, olha o tanto que Deus é bom, irmão, além dele pagar todas as nossas dívidas, todos os nossos pecados, ainda ele nos faz cordeiro. O que é um cordeiro? É um herdeiro junto com toda herança que Cristo conseguiu com a cruz dele, ela está acessível a nós. Todo poder disponível, todo poder que ressuscitou Jesus Cristo, que tirou Jesus Cristo da tumba, está disponível a nós. Todo o poder de Deus, irmãos, agora logicamente é acessado por meio da maturidade. Mas se Jesus Cristo pode, eu posso. E o que acontece? Irmão Arson, se apenas não desistirmos, chegaremos lá do outro lado. Então continue sonhando, continue com fé, continue esperançando. E eu quero terminar com Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. As dores do mundo, meus irmãos, nós já podemos suportar e já podemos avançar ao lugar de descanso, sabendo que o Cordeiro tem a recompensa para o nosso sacrifício. Que Deus abençoe você, meu irmão. Que Deus abençoe você. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.